Vamos falar do lugar mais perigoso do mundo. E não é uma zona de guerra ou uma rua escura. É um lugar quentinho, confortável, seguro, um lugar onde tudo é previsível e nada dá errado. Um lugar chamado zona de conforto. Ah, a zona de conforto. Ela é deliciosa. É como um sofá macio e um cobertor quente num dia de chuva. É o seu prato preferido, o seu filme de sempre, a sua playlist que não muda. É um lugar delicioso. E é por isso que é a armadilha mais perfeita já criada. Porque a regra número 1 da vida, a regra que ninguém te conta, é que crescimento e conforto não conseguem viver no mesmo lugar. E enquanto você estiver nesse sofá, pode ter certeza, sua vida está em pausa. E por que a gente ama tanto esse lugar? Porque a gente odeia a incerteza. A gente tem pavor do desconhecido. O cérebro humano é uma máquina de prever o futuro para nos manter seguros. E a zona de conforto é o paraíso para essa máquina. Lá, ela sabe de tudo. Sabe o gosto da comida, sabe o final do filme, sabe o que as pessoas vão dizer. Não há surpresas, não há risco. E por um tempo, isso parece paz. Mas não é paz. É estagnação. É a paz de um lago parado, onde a água não se move e com o tempo começa a feder. A paz de verdade, a paz de um rio, é cheia de movimento, de corredeiras, de mudanças. A sua zona de conforto não é um refúgio. É uma represa que está impedindo o seu rio de correr. E o que acontece quando você fica muito tempo nesse sofá? Você começa a encolher. Seus músculos atrofiam. Não só os do corpo, mas os da alma. O músculo da coragem. O músculo da resiliência. O músculo da criatividade. Eles precisam de esforço para se manterem fortes. E na zona de conforto, não há esforço. E aí, o mundo lá fora, que antes parecia normal, começa a parecer assustador demais. A conversa com um estranho vira um monstro. A possibilidade de um novo emprego vira um pesadelo. A ideia de aprender algo novo parece exaustiva. O seu mundo, que antes era do tamanho do horizonte, agora é do tamanho do seu quarto. A sua jaula não tem grades. As grades são o seu próprio medo do que está do lado de fora. E você mesmo se trancou por dentro. E o preço de viver nesse lugar delicioso é a sua própria vida. É uma troca. Você entrega seus sonhos, seu potencial, a pessoa que você poderia se tornar, em troca de segurança e previsibilidade. É um pacto silencioso que você faz consigo mesmo. Eu não vou tentar nada grandioso e, em troca, eu não vou me machucar. E parece um bom negócio, até você começar a sentir os sintomas, aquele tédio crônico, aquela sensação de que os dias são todos iguais, aquela pontada de inveja quando você vê alguém realizando algo que você secretamente queria. Isso não é inveja. É a sua alma te lembrando do pacto que você fez. É a pessoa que você poderia ser, batendo do lado de dentro, implorando para sair. E você abafa essa voz com mais um episódio da série, com mais uma rolada no feed. Mas a voz está lá. E ela não vai embora. Então, como se sai desse lugar? A primeira coisa é parar de se culpar. Não é que você é fraco ou preguiçoso. A zona de conforto é viciante. Ela foi desenhada para te manter ali. A saída não é um grande salto no abismo. Essa ideia só te paralisa mais. A saída é um passo. Um passo pequeno, quase ridículo, para fora da sua bolha. É um desconforto mínimo, mas deliberado. É escolher o caminho um pouco mais longo para casa. É pedir o prato que você não conhece no restaurante. É mandar uma mensagem para aquele amigo com quem você não fala há tempos. É ouvir um gênero de música que você normalmente odeia. A ideia não é chocar o sistema. É mostrar para o seu cérebro, em doses homeopáticas, que o desconhecido não mata, que o desconforto é suportável. É alargar as bordas da sua jaula 1 milímetro de cada vez. E o que acontece quando você dá esse pequeno passo? Mágica. Mas não a mágica que você espera. O mundo não vai te aplaudir. Você não vai ganhar um prêmio. A mágica é interna. Por um breve momento você se sente vivo. Há um pequeno choque de realidade. Uma lufada de ar fresco no quarto abafado da sua rotina. É a sensação de ter feito algo, em vez de apenas ter deixado acontecer. É uma pequena vitória, mas é uma vitória sua. E esse sentimento é importante. Você precisa saboreá-lo, porque é ele que vai te dar o combustível para o próximo passo. A maioria das pessoas ignora isso. Elas dão um passo, não veem um resultado externo imediato e voltam correndo para o sofá. O segredo é se apaixonar por essa sensação de estar um pouco desconfortável, por essa prova de que você ainda está no comando, de que você ainda pode escolher. E o medo? Ele vai estar lá, sempre. A ideia de que um dia você não vai mais sentir medo é uma fantasia infantil. O medo é o porteiro da zona de conforto. Ele está ali para te proteger, para te manter seguro. O seu trabalho não é matar o porteiro. O seu trabalho é fazer amizade com ele. É reconhecer a presença dele e, mesmo assim, dar o passo. É dizer, ok, medo, eu te vejo. Obrigado por tentar me proteger.
Mas agora eu preciso ir ali rapidinho. Eu já volto. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é sentir o medo e, mesmo assim, colocar um pé na frente do outro. É dançar com o medo. E quanto mais você dança com ele, mais você percebe que ele é um péssimo parceiro de dança. Ele pisa no seu pé, ele é desajeitado. E com o tempo, a música dele fica cada vez mais baixa. E quando você sai da zona de conforto, uma coisa é garantida. Você vai falhar. Você vai parecer um idiota. Você vai tentar a coisa nova e vai ser um desastre. Você vai falar com a pessoa e vai gaguejar. Você vai começar o projeto e vai dar tudo errado. E aí? A sua reação a essa falha é o que define se você volta correndo para o sofá ou se continua na jornada. O morador da zona de conforto vê a falha como uma confirmação de que ele não deveria ter saído de lá. Eu sabia, eu não sou bom o suficiente. O explorador, o viajante, vê a falha como um feedback, como um dado. Ok, isso não funcionou. O que eu aprendi? Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Não leve a falha para o lado pessoal. Ela não é sobre você. Ela é sobre a sua estratégia. E a sua estratégia pode e deve ser ajustada. A falha não é o fim da estrada. É só uma curva. E aqui está a parte mais profunda. A sua zona de conforto não é só um lugar. É uma identidade. Você se define por ela. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de festa. Eu sou o cara que não é bom com números. Eu não sou criativo. A gente se apega a essas histórias como se fossem verdades absolutas. E cada vez que você fica no seu canto, você reforça essa identidade. Sair da zona de conforto é um ato de traição contra quem você pensa que é. E isso é assustador. Exige que você esteja disposto a não se reconhecer por um tempo. Exige que você troque a certeza de eu sou assim pela pergunta quem mais eu posso ser. É um processo de desapego da sua própria autoimagem. E é por isso que é tão difícil. Você não está só saindo de um lugar, você está saindo de si mesmo. E o que existe fora da zona de conforto? Não é um paraíso de sucesso e felicidade, pelo menos não no começo. Fora da zona de conforto existe a zona de aprendizado. É um lugar esquisito, caótico, onde você é um iniciante de novo. E ser iniciante é uma merda. É ser desajeitado, é fazer pergunta boba, é ser o pior da sala. E o nosso ego odeia isso. A gente quer ser o especialista, o cara que sabe das coisas. Mas ninguém nasce especialista. Todo mestre, um dia, foi um desastre. Você precisa se dar a permissão de ser um desastre, de ser um aprendiz, de não saber. É nesse lugar de vulnerabilidade, de não saber que o crescimento acontece. A mágica não está na chegada. A mágica está no processo de se tornar um pouco menos idiota a cada dia. E a grande mentira que a zona de conforto te conta é que lá dentro você está sendo você mesmo. Que ali você está em sua forma mais autêntica. Que mentira deslavada. A pessoa que você é dentro da sua bolha não é você. É uma versão editada, censurada, com medo. É o você, que foi domesticado pela rotina e pelo medo. O verdadeiro você, o seu potencial, a sua força, a sua coragem, tudo isso mora do lado de fora. Você só descobre do que é feito quando é testado. Você só descobre sua força quando precisa levantar um peso que nunca levantou. Você só descobre sua criatividade quando enfrenta um problema que nunca viu. A pessoa no sofá não é você, é a sua sombra. A sua versão real está lá fora, esperando que você tenha a coragem de ir ao encontro dela. Então, no final das contas, a zona de conforto é um acordo com a mediocridade. É você aceitando uma vida nota 5 em troca da promessa de que nada nota 0 vai acontecer. Mas, ao fazer isso, você também abre mão da possibilidade de qualquer coisa nota 10. Você vive em um platô cinzento e morno, e a vida não foi feita para ser morna. A vida foi feita para ser quente, fria, desconfortável, excitante, aterrorizante, maravilhosa. Foi feita para ser sentida em toda a sua intensidade. A zona de conforto é um anestésico. E o problema de se anestesiar para a dor é que você também se anestesia para a alegria. Você não pode ter um sem o outro. A verdade é que não existe crescimento no conforto. E não existe conforto no crescimento. Você precisa escolher um lado. E a sua vida hoje é um reflexo perfeito da sua escolha. Olhe para os seus resultados. Olhe para a sua conta bancária, para o seu corpo, para os seus relacionamentos. Eles são o espelho da sua coragem ou do seu conforto. A zona de conforto é um lugar delicioso, sim, mas nada floresce lá, nada cresce. Nenhuma história interessante começa com "e então ele ficou no sofá mais um dia". As grandes histórias, as suas grandes histórias, começam no exato momento em que você decide dar um passo para fora da porta, mesmo com o joelho tremendo. A vida não acontece no destino, acontece na jornada.
E a jornada só começa quando você abandona o porto seguro. Então a pergunta não é se você está numa zona de conforto. A pergunta é qual é a sua zona de conforto. E o que você vai fazer sobre isso hoje. Não amanhã, não segunda-feira. Hoje. O desafio é simples. Pense em uma coisa, uma única coisa, que te dá um frio na barriga só de pensar. E dê o menor passo possível na direção dela. Mande a mensagem. Faça a matrícula. Dê o telefonema. Não para ter um resultado, mas só para provar para si mesmo quem está no comando. A sua vida está esperando do outro lado do seu medo. Aquele sofá é delicioso, eu sei, mas nada, absolutamente nada, acontece lá. A escolha é sua. Sempre foi. Agora vai.